Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas notificações. E não esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. A mensagem hoje é a respeito da perseguição da igreja primitiva. Como que ela iniciou, como que começou essa perseguição da igreja primitiva. Então, de perseguidor a discípulo. Muito bem. Então Deus, ele pega um fariseu que perseguia a igreja e fez desse fariseu um grande apóstolo. Então nós vemos que esse fariseu estava procurando trabalho e ele encontrou. Deus o contratou ele para trabalhar no evangelho. Saulo. E o nome dele, Saulo, naqueles tempos, eles tinham dois nomes, não é? Saulo é um nome hebraico e Paulo é nome romano. Muito bem. Então, Saulo, louvado seja Deus, o grande perseguidor da Igreja de Cristo. Muito bem. E nós vamos ver, basear essa mensagem, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, 8 e capítulo 9. Muito bem. Então nós vemos nenhuma pessoa, a não ser Jesus, deu forma à história do cristianismo como o apóstolo Paulo. Só Jesus. Só Paulo, fora Jesus, só Paulo deu forma no cristianismo. Muito bem. Então nós vemos que, mesmo antes de Paulo se converter, as suas ações eram muito significativas. A ação desse rapaz com respeito ao evangelho era muito significativa. A sua perseguição frenética, essa palavra quer dizer, como é que eu falo? Louvado seja Deus. Ela era delírio, era delirante, era delírio, como é que fala? Desvario, que quer dizer loucura, atos de loucura. A perseguição de Paulo era ato de loucura. Pessoas que estavam, louvado seja Deus, eu anotei aqui, uma pessoa
estava nessa situação, o desvario, ele quer dizer que é uma ideia falsa devido à interpretação errônea. Então a pessoa fica delirando, fica cometendo deslize, loucura, por causa de uma falsa interpretação errada, errônea, tá? E da realidade, e que diante do raciocínio correto não se altera. Então nós vemos que Paulo ele cometia essas loucuras por causa que era uma falsa ideia de interpretação errada. As escrituras estavam certas, a maneira que ele lia estava certa, mas a interpretação era errada, era errônea. Então, onde ele levava ele àquele delírio, aquelas loucuras, aquela coisa insana, muito bem. Então nós vemos, louvado seja Deus, que a sua perseguição frenética aos cristãos, seguida de morte de Estevão. Depois que a morte de Estevão foi concluída, começou a perseguição, ali que nasceu a perseguição à igreja. Foi dali para frente que começou a perseguição da igreja, que deu início a um processo de obediência por parte da igreja, igreja de Cristo, para pregar o evangelho. Então, veja bem, através da morte de Estevão, que começou o início da perseguição da igreja. Foi ali, no velório, ali que começou a perseguição da igreja. Então nós vemos, louvado seja Deus, glória a Jesus. Nós vamos ver essa passagem, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo do 1 até o 4. Vamos observar essa leitura. Diz assim, Atos dos Apóstolos, Saulo persegue a igreja. Algum comentário, por exemplo, olha, a perseguição liderada por Saulo faz com que a mensagem do evangelho se espalhe por toda parte, através da perseguição. Começando como Jesus tinha dito em Atos 1, versículo 8, Ide, por toda a Judéia, toda a Samaria, até os confins da terra. Então nós vemos que agora em Atos 8:1 diz assim: e também Saulo consentiu na morte de Estevão, e naquele mesmo dia fez-se uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Naquele mesmo dia da morte de Estevão. E todos os cristãos foram espalhados pela região da Judéia e Samaria, menos os apóstolos.
mas os cristãos espalharam por toda a face da terra. No versículo 2. Atos dos Apóstolos 8, versículo 2. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Porém, Saulo se esforçava muito para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa e arrastava os homens e mulheres e os jogava na prisão. Olha o que esse rapaz fazia. A perseguição sobre a igreja começou, deu início, foi inaugurada essa perseguição no dia que mataram Estevão. E ele nem tinha sido sepultado, a igreja já começou a ser perseguida. Então nós vemos no versículo 4, mas aqueles que tinham sido espalhados, eles anunciavam o evangelho para toda a parte, para toda a região. E ali começou a propagar o evangelho, fazendo que nem hoje eu estou fazendo, anunciando o evangelho, pregando a palavra de Deus. O que todos nós fazemos hoje. Começou ali na morte de Estevão, o ídolo de Jesus. Então nós vemos, louvado seja Deus, que Paulo, né? Glória a Jesus. Ele teve um encontro pessoal com Jesus. Foi Paulo, né, que teve um encontro pessoal com Jesus e transformou a vida dele. Nunca deixou de ser interessante, nunca Paulo deixou de ser intensamente dedicado. Nunca ele deixou isso. Tanto quando ele era fariseu, como ele era cristão, apóstolo. Toda a vida ele foi intenso, dedicado. Mas a partir desse encontro com Jesus, todas as decisões de Paulo foi direcionada completamente, somente ao Evangelho. Ele foi completamente aplicado, direcionado somente para o Evangelho. Muito bem. Paulo era muito religioso. Então nós vamos ver a causa da perseguição da igreja, porque Paulo ele era muito zeloso, ele era muito religioso. O treinamento que ele recebeu de Gamaliel, foi Gamaliel quem treinou a Paulo. Gamaliel, o melhor ensinamento disponível. Então nós vemos que as intenções e os esforços de Paulo eram sinceros, não era fingido, era sincero. E nós vemos que, louvado seja Deus, ele era um bom fariseu. Era um bom fariseu, porque ele era zeloso. Ele fazia tudo direitinho, né? Como fariseu. E conhecia a Bíblia como ninguém também, né? E conhecia a Bíblia como ninguém e acreditava sinceramente que o movimento cristão era perigoso para o judaísmo, para a sua fé judaica.
para o judaísmo. Então ele achava que a igreja, o povo, ele foi instruído assim, que aquele povo, aquela seita, era completamente, os cristãos eram completamente perigoso para o judaísmo, para a religião judaica. Então, ele conhecia a Bíblia como ninguém, mas só que a interpretação dele levava ele ao delírio, à loucura. Essa estupidez que eles cometiam. Por isso, ele odiava a fé cristã. E perseguia os cristãos sem misericórdia. Não tinha misericórdia de ninguém. Ele conseguiu permissão para viajar a Damasco para prender os servidores de Deus e levá-lo de volta para Jerusalém. Bom, depois da morte de Jesus e Estevão, começou a perseguição e todos se espalharam. E onde eles foram? Muitos foram para Damasco, a Síria. A Síria é a capital, a Damasco é a capital da Síria, como Jerusalém é a capital de Israel, como Brasília é a capital do Brasil, não é? E assim por diante, não é? Então nós vemos que Paulo, ele foi instruído em toda a religião, em todo o judaísmo, né? Com todos os rabinos. Muito bem. Então, por esse motivo, ele tinha sua fé dessa maneira. Bom, muito bem. Nós continuamos aqui. Olha bem, nós já vimos ali Atos 8, 13, e nós vemos que Atos 9, versículo 1, começa assim: e enquanto isso, Paulo ainda ele não poderia, os cristãos tinham esvaziado Jerusalém, fugiram, foram tudo embora. E os que ficaram, né, ele arrancava da casa. Tudo. Paulo não poderia ir atrás, porque ele estava em outro país. Ele estava em outro país. Ele não podia chegar lá na Síria como ele chegava em Jerusalém. Ele teria que ter um documento, uma autorização para entrar em outro país para buscar os cristãos refugiados. Então vejam, porque tudo estava no domínio de Roma. Então vamos ver. Atos 9, versículo 1, diz assim: enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Então ele foi falar com o sumo sacerdote. Os cristãos tinham fugido, sumido, desaparecido de Jerusalém, e ele fez uma causa investigativa e sabia onde estavam os cristãos. Então ele pediu carta porque ele não poderia ir para Damasco sem uma autorização, porque é um outro país. O governo romano, no versículo 2, Atos 9, versículo 2, o governo romano tinha dado ao Conselho Superior autoridade sobre os judeus que moravam em outros países. Damasco, a cidade mais importante da província romana da Síria, onde morava um grande número de judeus, e ficava a uns 240 quilômetros de Jerusalém. Uma viagem
de uns 5 ou 6 dias, mais ou menos, a pé. Muito bem. E Saulo pediu carta de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esse documento, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali, tanto homens como as mulheres, todos cristãos. Muito bem. Mas indo no caminho, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu abriu em volta dele. E ele ficou todo iluminado. Ele caiu por terra. E vejo ele apavorado. Então vejam, e caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E veja que Paulo, todo trêmulo. Então Saulo perguntou: quem é o Senhor? E disse: Senhor, eu sou o Jesus que você persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então nós vemos, irmãos, o que quer dizer a palavra, eu notei aqui, recalcitrar. Recalcitrar, glória a Jesus, quer dizer insistir em algum ato de desobediência. É recalcitrar. É insistir em algum ato de desobediência ou insubordinação. A pessoa não aceita. É aquele burro que empaca. Ele não aceita. Ele resiste. Então nós vemos. E o que é aguilhões? Aguilhões é aquela ponta de lança. É que nem aquela ponta de lança. Quando um boi ele não quer atender o comando de que eu dirijo, então ele tem aquelas pontas de lança que cutuca, que machuca, que fisga com aquela ponta de lança, o boi, as iargas do boi, até ele e veja que o boi ele não aceita, ele começa a dar coice, e começa a se sangrar, porque ele dá coice na ponta de lança. Paulo estava dando murro em ponta de faca. Ele estava, duro é para você, Paulo. Duro é para ti, Paulo. Você recalcitrar contra os aguilhões. É você ficar dando murro em ponta de faca. Você está lutando contra a verdade. E vejam, louvado seja o nome do Senhor, que Paulo, ele não estava aceitando o crescimento do Evangelho e começou a perseguir a igreja.
E veja, ele pegou a autoridade para invadir, para atacar, invadir outro país em busca de crente convertido, judeus convertidos. Então nós vemos para fazer como fez com Eliseu, com Estevão, digo, com Estevão. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhões. E vejam, louvado seja o nome do Senhor, né? E Paulo, quando ele ouviu essa voz, quando Paulo ouviu essa voz, então Saulo perguntou: quem é, Senhor? Mas nós já vemos na voz dele que não é voz de arrogante. Ele já falou com humildade. E disse o Senhor: eu sou o Jesus a quem você persegue. Vejam que Paulo, tremendo, porque ele temeu a Deus que apareceu para ele. Vamos fazer uma comparação. Veja, quando Jesus apareceu, manifestou para Saulo. Vamos fazer uma comparação. Vamos ver essa comparação. Saulo e Jesus, Caim e Deus, os dois estavam com a mão, com sangue inocente, com delito, com crime na sua mão. Caim estava com crime porque ele matou seu irmão. Veja a arrogância de Caim. Quando Deus o aconselhou: Caim, se você fizer o bem, Caim, porventura eu não vou atentar para a sua oferta. Onde está o seu irmão, Caim? Por acaso eu sou guarda dele? Você não está pensando que eu sou guarda do meu irmão? Sou babado do meu irmão? Olha a arrogância desse endemoniado. E nós vemos que Deus falando com ele. Ele virou as costas para Deus e foi-se embora. Deixou Deus falando sozinho por causa da sua arrogância. Veja no caso desse outro criminoso chamado Saulo, que tinha matado os cristãos, que estava também com a sua mão sangrando, com as suas mãos cheias de sangue inocente. Quando Deus, Jesus, manifestou a ele: Saulo, Saulo, ele se inclinou: quem és tu, Senhor? A voz dele já modificou. Veja a comparação. E vejam, eu sou Jesus a quem tu persegue. E veja o que ele fala: o que queres que eu faça, Senhor? O que queres que eu faça, Senhor? Olha a inclinação de Saulo diante de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja a humildade de Saulo. Então nós vemos, compare Saulo com o Satanás de Caim. Veja a arrogância dele. Quando Deus foi aconselhá-lo, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, que Jesus, ele disse. Então, Paulo, tremendo, espantado, disse: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Ele reconheceu, porque ele era zeloso, ele estava fazendo aquilo, porque ele estava zelando da religião dele, ele estava com a sua mente equivocada, porque aqueles fariseus o iludiram, chegaram a encher a cabeça dele, mostrando que a seita dos cristãos era completamente falsa.
E ele alimentou isso na sua mente. Eles achavam que Jesus era profano. Era isso que ele falava, dizia em suas reuniões com Saulo. E é isso que Saulo tinha na sua mente, a sua tradução, a sua interpretação equivocada. E quando ele encontrou com o dono da revelação, ele se humilhou e Deus o revelou para ele a questão do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Ali foi a conversão dele. Ali ele estava completamente convertido e aceitou a correção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus. Olha outra coisa. Foi só Paulo que caiu. Só Paulo que caiu por terra. Ele estava com um grupo de gente que ia lá buscar, louvado seja Deus, os seus algozes, as suas vítimas. Então nós vemos, e os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo, levantando-se do chão e abrindo os olhos, não via ninguém. Então eles pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Olha aí, o homem que foi lá para bagunçar com documento, para trazer aqueles fugitivos, aqueles cristãos, não por causa do fugitivo, não por causa do pecado, porque estão fugindo por causa da perseguição. E vejam, e todos que ali estavam, só Saulo que caiu. Só Saulo que caiu. E só ele que ficou cego. Os outros não, só ele. É só ele. É o que fazia a fumaça. É o que fazia o barulho todo. É o que fazia. É só ele. A conversa de Deus foi só com ele. Os outros estavam liberados. E no versículo 9, ele ficou 3 dias. Foi pegado, levantou e levaram ele até Damasco. E levaram ele ali, na casa de Judas. Não é Judas Iscariote, não. Não é Judas Iscariote, não. É outro Judas. E ele ficou 3 dias sem poder ver. E durante esses 3 dias, ele não comeu e não bebeu nada. 3 dias em jejum. 3 dias sem comer, porque estava tremendo. Ele estava apavorado. Ele estava diante da realidade de um Deus real. Louvado seja o nome do Senhor. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Esse Ananias não é o Ananias, marido da Safira, não. Aquele da Ananias lá em Safira é casal de ladrão. Esse Ananias é outro Ananias, é um servo de Deus. E disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Levanta-te, Ananias, e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem da cidade de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Não se admire, não, ele está orando. Ele está orando. E ele teve uma visão. E ele está orando, Ananias. E ele, Saulo, ele teve uma visão.
E vejo que nesta visão apareceu um homem chamado Ananias, que é você, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo, porque ele está cego. Eles que iam pôr a mão em você, mas é você que vai pôr a mão nele para tirar a cegueira dos seus olhos. Vai tirar o judaísmo dos seus olhos. E ele vai começar a ver através dos seus olhos a Cristo crucificado. Vai lá e põe a sua mão santa sobre a cabeça dele. Ele ia pôr a mão sobre vocês. Ele ia pôr a morte sobre vocês. Mas é você que vai pôr a mão, pôr a vida sobre ele. E vai e coloca a sua mão sobre ele para ele tornar a ver. Vai cair o judaísmo dos seus olhos, do seu entendimento. Essa interpretação errônea que ele tem da Bíblia, da minha palavra, de mim. Essa interpretação errônea que ele tem. E ele vai ver quanto que deve sofrer pelo meu nome. Vai lá, Ananias, louvado seja o nome do Senhor. E vejam, e levantou-se Ananias e foi até lá. E ele teve uma visão que nela apareceu um homem chamado, que nem nós vemos, Ananias, e assim concluiu esse assunto. E nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que comparação. Nós vemos a comparação, quero fazer uma outra comparação. Como Deus usou a Saul para preparar Davi para ser rei. Saul que ensinou a Davi como deveria ser rei. Então nós vemos que Deus usou a Saul para fazer Saul ensinar a Davi a ser rei. E ele foi um grande rei, porque ele aprendeu com Saul como não fazer coisa errada. Então nós vemos que Saul ensinou a Davi. E nós vemos que Gamaliel, os fariseus, ensinaram a Paulo a ser um discípulo de Jesus. Ensinaram aqueles fariseus, instruíram a Paulo, prepararam a Saulo para ser o grande Paulo. Louvado seja o nome, apóstolo de Jesus. Veja como os fariseus foram importantes para ensinar a palavra de Deus. Como foi importante essa preparação de Paulo com os fariseus. Olha o conhecimento de Paulo. Onde ele teve esse conhecimento? Foi com os fariseus, aonde ele fazia parte. E nós vemos, louvado seja Deus, aquilo que Deus faz. O bom virá, o ruim virá bom. E o que não presta, Deus joga fora. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus. Nós vemos a conversão de Paulo, o encontro de Paulo com Jesus. E vejo o encontro de Caim com Deus. Gênesis capítulo 4, do versículo 7 ao 17, do versículo 12 ao 17, ao 16. E nós vemos que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, glória a Jesus, do capítulo 9, do versículo 4 até o versículo 7, como que foi o encontro de Jesus com Paulo, a conversão de Paulo, como ele viu que estava equivocado em suas escolhas, em suas decisões.
Então nós vemos, louvado seja Deus, a palavra do Senhor, ela nos diz, louvado com respeito à conversão de Paulo, que como Deus usou esse rapaz, como Deus usou esses apóstolos, como Deus usou ele como nosso professor. Olha as cartas que ele escreveu, tudo com baseamento bíblico. Nada que está escrito lá não tem ali no Velho Testamento. Tudo que tem na carta de Paulo no Novo Testamento está registrado na lei de Moisés, nos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, como Deus usou esse rapaz, usou esse teu servo, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que Paulo, não é? Que foi para pôr as mãos sobre o servo de Deus. Mas foi o servo de Deus que pôs a mão sobre Paulo, pegou ele pela mão, levou porque ele estava cego, que nem um senhorzinho. É por aqui, olha, ó o degrau, suba, desce, agora o degrau. Ó aqui, ó, cuidado com esse lugar aqui. Ele pegou pela mão e veio, não arrastado, mas não, com delicadeza, com amor. E ele lá, quer comer? Não, não quero comer não. Não quero comer não. Ainda estou abalado pelo que eu ouvi. Quem és tu, Senhor? Eu sou o Jesus a quem tu persegue. Eu estou abalado. Eu estou trêmulo. Eu estou assustado. Eu não achava que Estevão estava falando era verdade. Agora eu estou crendo que verdadeiramente ele estava cheio do Espírito Santo. Veja que Paulo chegou em Damasco, ele estava completamente endemoniado. Vendo tudo, estava endemoniado, mas entrou ali, ele estava cego e saiu cheio do Espírito Santo de Deus. Porque caiu o seu judaísmo dos seus olhos. Ele conseguiu ver a Jesus depois que o judaísmo saiu dos seus olhos. Depois que caiu do seu entendimento o judaísmo, ele viu a palavra de Deus, como era válida, como tinha valor, como tinha validade a palavra do Senhor. Então nós vemos, essa foi a conversão de Paulo. Essa foi a conversão de Paulo. E nós temos muito que falar. Nós vamos ver quanto Deus usou a experiência de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que Paulo tinha, Deus usou em prol do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.